was blind, but now I can see. I'm gonna put everybody down, baby. That ever made a fool of me. Muito bem, meus caros estudantes. Também aqui gravar mais esta videoaula que se refere ao segundo encontro da pós em Educação do Instituto Federal Catarinense, na disciplina de método científico ou metodologia da pesquisa. Esta aula ela tem basicamente 2 pontos. O primeiro ponto, ela se refere a um conjunto de lembretes que nós temos que ter em mente para que a gente possa bem conduzir os processos de aprendizado, as etapas burocráticas que envolvem toda e qualquer disciplina. Muito bem. E o segundo momento é exatamente o momento de conteúdo, que se refere a uma reflexão, a uma explanação sobre aquilo que nós entendemos por método de pesquisa, por metodologia da pesquisa e por conhecimento científico. Método e conhecimento científico, então, é o segundo momento desta aula. Então vamos lá ao primeiro ponto, que é em relação aos lembretes, sobretudo no que diz respeito às etapas dessas atividades remotas 1. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero lembrar vocês que às 20h30, logo após a gente terminar de ver essa videoaula e discutir, bater papo no chat sobre as nossas dúvidas, às 20h30 no Meet, no link que eu mandei por e-mail e que está no Siga, nós vamos fazer uma espécie de atendimento individual, lá onde vocês podem vir trocar ideias sobre as ideias, trocar ideias sobre o que vocês pretendem pesquisar, como querem pesquisar, enfim, vou estar à disposição de vocês a partir das 20h30, então, no link ali para a gente poder discutir individualmente. O segundo lembrete, então, é sobre a nossa socialização, Se vocês lembrarem da aula da semana passada, o professor partilhou com vocês um livro e a gente acordou que nós vamos fazer uma socialização por Meet. Depois, a semana que vem, no começo da semana, eu disponibilizo já o link para a reunião. Só quero chamar a atenção aqui, frisar uma questão para vocês. Os slides, eles devem ser enviados para mim até dia 16. A reunião é dia 17, né? Deixa eu só conferir, 17, né? No horário de 19 horas. Mas até dia 16, vocês precisam enviar o PDF ou o PowerPoint para mim, para que eu possa calibrar, para que eu possa ajeitar lá na reunião do Meet. Então, até 16, os grupos, que estão divididos pelos 3 eixos, os 3 primeiros capítulos do livro de metodologia de pesquisa, devem enviar para mim. O terceiro lembrete da noite é sobre o SIGA. Deixa eu só partilhar aqui uma tela com vocês. SIGA. Vamos pegar aqui uma turma, trocar de turma. Vamos pegar aqui a turma D329, que eu não sei qual é exatamente o eixo, mas eu vou partilhar com vocês aqui a tela, para que a gente possa mais ou menos se organizar. Então, primeira questão. Esse conjunto de 4 aulas, ele se refere a um tempo que vai desde o dia 25 de maio até o dia 17 de junho, quando está valendo uma portaria emitida pelo Consuper, que estipulou que haveriam atividades remotas nesse período.
Portanto, meu registro, segundo esta mesma nota do Consulper, ele pode ser retroativo. Aqui, por exemplo, vocês vão encontrar a aula que foi dia 3, registrada no dia 27/5. Lá vocês podem encontrar, então, o plano de ensino e o plano de atividades remotas, que já foi devidamente aprovado pelo colegiado do curso de pós-graduação, os 2 planejamentos. E o segundo lembrete aqui é que vocês... Deixa eu só visualizar como aluno aqui, que acho que fica melhor até para vocês. Beleza, aqui está visualizado como aluno. Vou colocar aqui principal, né? Principal. E vou visualizar como aluno. Isso. Então, dia 17/6 aqui, tem o registro da postagem da resenha individual. A data é dia 17 aqui no Siga. Porém, quando eu clico aqui no link da postagem, para que eu possa fazer a postagem, está dito ali, inicia dia 10/6, portanto hoje, e finaliza em 5/7 de 2020. Lembrando que o modelo de resenha está aqui no Drive, que todos vocês têm acesso via link. Então é só vir aqui pegar o modelo de resenha, está aqui, e pegar o artigo que vocês vão precisar resenhar. Então, baixe o artigo com o título Resenha Individual, pego o modelo de resenha, que tem o editado e tem o PDF, faço a minha resenha, vou no Siga até dia 5/7, às 23h59, e posto o meu trabalho individual. Esse trabalho, então, ele precisa ser editado, obviamente, no editor de texto, e você, preferencialmente, suba ele em .pdf, em arquivo.pdf. Então, esse é um outro lembrete. Preste muita atenção agora, porque houve uma modificação quando o meu plano de ensino foi avaliado e quando as atividades remotas foram avaliadas. Lembra na semana passada que eu postei para vocês um modelo de pré-projeto? Pois então, em consulta com os coordenadores de eixo, em consulta com o coordenador do curso, estudando um pouquinho como funciona o Comitê de Ética em Pesquisa, eu refiz o pré-projeto de monografia. Do mesmo modo, vocês encontram aqui ele em ODT, no link do Drive, em DocX, para quem usa o Microsoft Word, e o PDF. Eu vou abrir aqui o PDF para mostrar para vocês como modificou a coisa. Então, vamos lá. Então, ele vai ter que ter capa, a capa de pós-graduação, eixo tal, título do trabalho, etc. Todo como é uma capa, né? Então, você pega o editável. O resumo, a mesma coisa lá, 50, 150 palavras, palavras-chave, tudo isso é obrigatório, né? Como era no outro. E aqui que vem a novidade. A gente vai ter que fazer por sessões, né? Introdução, justificativa, problema, objetivos. É o professor que está querendo complicar o trabalho de vocês? Não, não é o professor que está querendo complicar. Estou querendo, ao contrário, facilitar para que quando a gente, se for necessário, ter que postar esse trabalho ou fazer a submissão a ele ao Comitê de Ética em Pesquisa do IFC, vocês só vão recortar e colar e vai ficar muito fácil. Então, estou facilitando o trabalho de vocês. Então, basicamente, cada uma dessas sessões, elas estão com uma breve descrição, que depois vocês apagam. Então, aqui, por exemplo, a introdução, como estava lá no outro, a justificativa, né? Aqui tem como fazer uma justificativa, a relevância da pesquisa, assim como suas futuras contribuições, de acordo com o autor aqui. Perguntas que norteiam justificativas são: por que estudar esse tema? Quais os benefícios que essa pesquisa irá futuramente proporcionar? Quais os motivos que justificam esse projeto? Então, tem algumas indicações ali de como vocês procederem. A mesma coisa, como criar um problema de pesquisa, que você vai ter que responder, elaborar perguntas para você mesmo, né? Problema de pesquisa não é um problema do orientador, não é um problema do coordenador do curso, é um problema do pesquisador. Portanto, tem que perguntar: o que eu vou pesquisar, né?
Qual a área de pesquisa tem mais a ver comigo? O que me incomoda, né, nesse processo? Então, toda essa questão. Aí estabelecer um objetivo geral e alguns objetivos específicos, lembrando, sempre começar com um verbo, né? Conhecer uma aula EAD, né? Esse pode ser um objetivo geral. Conhecer uma aula EAD. Ver como o professor usa o OBS na sua casa. Pode ser um objetivo específico. Sempre começando por um verbo. Revisão de literatura, muito importante. Segue aquela referência, né? Usar pelo menos 5 autores. Se vocês quiserem, podem dissecar aqui. Descrever uma metodologia. Nesse item metodologia, que o pesquisador deve descrever quais são os procedimentos técnicos que serão utilizados para o trabalho. Quero lembrar vocês que o livro que vocês vão socializar na aula que vem, ele é muito importante para vocês construírem a metodologia. Aquele é um dos livros muito importantes. Então, comecem por ali, procurem artigos científicos, outros livros e descrevam a sua metodologia. Referências estão aqui a mesma coisa que no outro tema, né? Como citar análise de evento, como citar um livro, como citar uma revista, como citar um artigo de revista, como citar um capítulo de livro organizado por outro autor, como citar uma tese, como citar uma dissertação, enfim. Digo para vocês, requisitos para o projeto de monografia. Isso conter mais de entre 2 e 3 páginas aqui, podem tirar fora. Eu deixei aqui por um equívoco meu, eu vou apagar depois, só estou usando aqui na videoaula. Enfim, tudo aquilo que vocês têm que seguir esses passos aqui. Então, esse é o lembrete mais importante. Deixa eu ver o que mais. Siga, reunião no Meet hoje às 8. Vou fazer uma recapitulação dos lembretes aqui. Logo após essa aula, entre no link do Meet. Vamos fazer orientação individual. Socialização dia 17. Porém, eu tenho que enviar, o grupo tem que enviar por e-mail ao professor até dia 16, o PDF ou o PowerPoint. Resenha do artigo individual, postagem no item tarefa até dia 5/7, em PDF ou outra versão, preferencialmente em PDF. E o plano de ensino, o modelo de pré-projeto de pesquisa que modificou. Preste atenção. Ainda sobre o pré-projeto, muita atenção. Vocês podem pensar assim, mas pode ser que o IFE venha cancelar o ano letivo, ou cancelar o semestre, ou não ofertar mais aulas remotamente. Alto lá. Quero chamar muita atenção para vocês, porque saber o que você vai pesquisar, como você vai pesquisar, independe. Adiante os trabalhos, não deixe para a última hora. Comece a fazer hoje mesmo. Eu vou ficar muito feliz se até o final do mês de junho, começo de julho, a gente tiver um projeto para orientar. Então não deixe para a última hora. Não conte que o IFE vai prorrogar, que o IFE vai cancelar. Fazer pesquisa, concluir o curso no tempo certo é um compromisso seu. Então, baixem lá o projeto, comecem a ler, elaborem suas justificativas, criem seus problemas de pesquisa, identifiquem qual que é o método que vocês vão trabalhar e mãos à obra. Muito bem. Sobre isso, eu quero convidar vocês a ver um breve vídeo, ou seja, como delimitar o seu tema de pesquisa. Vamos apreciar o vídeo e depois a gente segue, então, para concluir esse momento de lembretes, sobretudo no quesito pré-projeto de pesquisa, convido-as para apreciar esse vídeo, que tem como título Como delimitar o tema do seu TCC em 4 passos. É uma orientação simples, mas tem a ver com aquilo que é o nosso objeto maior aqui. Então vamos lá, 3,58 minutos, bora lá. Tudo bem com vocês? Esse é o canal TCC na Prática.
Se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque está na época de escrever os projetos ou o próprio TCC. Provavelmente você ainda não sabe qual tema escolher em meio ao mar de assuntos possíveis, não é mesmo? Vejo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em delimitar o tema e acabam recorrendo a outras pessoas. Existem vídeos, aqui no YouTube mesmo, que até nos dão um norte em algumas coisas. Eles não nos dão um caminho prático para encontrar o bendito tema. Assim, decidi fazer este vídeo para ajudar você a encontrar o seu tema em 4 passos, que pode levar de um dia a uma semana, dependendo do seu desespero. Para delimitar o seu tema de TCC, são necessários 4 passos: estabelecer a área que você deseja, o ramo, garimpar os temas controvertidos e, por fim, estabelecer alguns critérios para sua escolha. Em qual área você pretende fazer? Por exemplo, o direito é dividido basicamente em 2 grandes áreas: direito privado e direito público. Bem, se você não sabe pelo menos isso, você merece voltar lá para o cursinho pré-vestibular. Essa etapa não deve levar mais de um segundo. Agora, se você é um pouco indeciso que nem eu, talvez leve 2 ou 3. Em qual ramo você mais se identifica? Por exemplo, dentro do direito privado, você gosta mais de direito civil ou direito empresarial? Ou no caso do direito público, você gosta mais de administrativo, constitucional, penal, processual? Aqui também não há tantas complicações. Avalie-se e veja em quais aulas você é um aluno mais acima. Caso você só tenha frequentado um bar, pense em quais momentos você mais sentiu aquele peso na consciência por estar faltando uma aula. O terceiro passo é a pesquisa sobre temas controvertidos. No direito, tema controvertido é o que não falta. Ademais, existem livros que problematizam alguns assuntos. Por exemplo, o livro do professor e agora ministro do STF, Luiz Edson Fachin, Questões de Direito Civil Contemporâneo. Você pode ir à biblioteca da sua universidade ou até mesmo consultar o grande professor Google e procurar por questões sobre direito. Esta pesquisa talvez leve de 1 a 3 dias, dependendo do seu desejo e desespero em entregar o projeto de TCC. É bom que você liste e organize as questões em blocos, assim você terá um bom material já de início para a sua pesquisa. Por fim, faça uma lista com os temas e questões controvertidos em um arquivo do Word ou um caderno mesmo e utilize os seguintes critérios de escolha. Qual é o nível de interesse? Existe bibliografia para este tema? Qual a relevância prática? Se você for uma pessoa que faça boas aferições quantitativas, dê notas para cada critério. Ou seja, estabeleça uma nota de 1 a 10 para cada critério de acordo com sua compreensão. Por exemplo, eu escolhi o tema de dano moral e devo me questionar: qual é o meu nível de interesse? Eu gosto muito deste tema porque foi um dos primeiros assuntos na faculdade pelo qual eu estudei a fundo. Por isso, coloquei como sendo nota 8. Existe bibliografia para este tema? Tendo em vista que o assunto é muito tratado nos principais livros, a nota é 9. Qual a relevância prática? Tendo em vista a quantidade de ações envolvendo danos morais, a nota é 10. Esta última etapa, sem dúvida, é a mais trabalhosa, porque exige tanto a leitura quanto a reflexão. Desta forma, passadas por estas etapas e feitas as aferições, teremos um critério mais objetivo para a escolha do seu tema. Muito bem, creio que esse vídeo foi importante então para a gente minimamente começar a elaborar o nosso projeto de pesquisa. Dito isso, ponto final na primeira parte dessa videoaula, que dizia respeito aos lembretes. Lembrem, depois 8h30, orientação individual no Meet. Vamos então agora aquilo que é o conteúdo mesmo, né, que eu selecionei para vocês, para a gente conversar um pouco sobre conhecimento e método científico. Conhecimento e método científico. Vou partilhar com vocês uma tela aqui, está lá no meu Dropbox. Deixa eu colocar aqui, recolher essa barrinha para cá. Tela cheia. Vamos
Isso. Primeiro saliento que estes slides eles foram preparados para uma disciplina que eu sempre trabalho na graduação em Ciência da Computação, chamada Epistemologia e Filosofia, mas que serve perfeitamente ao nosso objeto aqui. Então, vou discorrer com vocês um pouco aqui e trocar ideias, enfim, sobre esta questão do que é conhecimento científico, quais os tipos de conhecimento e o método, que é aquilo que a gente pode chamar de científico. Nessa discussão, a gente vai discutir aqui o que é o conhecimento do senso comum, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Dado que nós somos das ciências humanas, talvez a gente esteja mais próximo do conhecimento filosófico do que propriamente do conhecimento científico. Mas vamos tentar entender por quê. Primeiro de tudo, quando eu falo em conhecimento, estou falando de uma relação. Qual que é esta relação? É a relação entre um sujeito cognoscente, um sujeito que conhece, e de um objeto que se dá para ser conhecido. Muito bem. Quais são as formas, então, que esse sujeito do conhecimento ele vai chegar ao objeto do seu conhecimento? Ele vai chegar de forma empírica, ou seja, observando. Por exemplo, ele vai dizer, essa trena é vermelha com verde. Ou ele vai chegar através de questões filosóficas, por exemplo, colocando em dúvida, por exemplo, tentando entender universalmente aquele objeto, tentando entender as relações causais que existem naquele objeto. Ou ele ainda pode chegar a um objeto pela crença. Por exemplo, a virgindade de Maria para os católicos, né? A virgindade de Maria é um dogma de fé, ele não pode ser questionado. Eu tenho que acreditar. Portanto, esse sujeito do conhecimento teológico, ele tem como pressuposto a crença e o dogma. E ele se chega a um objeto. E o conhecimento propriamente científico, que precisa descrever, precisa prever fenômenos, etc. Vamos, então, discorrer um pouquinho sobre cada um deles. Quando eu falo do conhecimento empírico, esse do senso comum, eu quero sugerir aqui uma literatura interessante para nós da educação. Acho que todos nós conhecemos e sabemos quem foi o velho professor Rubem Alves, lá da Unicamp, né? Ele escreveu um livro muito interessante chamado Filosofia da Ciência. E para nós que somos professores, educadores, que lidamos com educação, é uma literatura extremamente recomendável. Tem na biblioteca do IFE e tem nas nuvens aí para a gente baixar. Então, leiam lá a Filosofia da Ciência do Rubem Alves. Nos 2 primeiros capítulos, ele promove uma discussão sobre a relação entre ciência e senso comum. Bastante interessante. Inclusive, pode ser usado ali para fundamentar a metodologia do plano de pesquisa de vocês, do projeto de pesquisa de vocês. Então, esse conhecimento do senso comum ele é bastante empírico, né? Então, ele é superficial, ele se apega às aparências. Por exemplo, eu vi que a trena é vermelha. Disseram que a trena é vermelha. E eu não boto em questão. Ele pode ser sensitivo, né? Referente a vivências, estados de ânimos e emoções. Então, eu senti hoje um aperto no coração por estar 90 dias em quarentena. Tem a ver, então, com um estado, um ânimo de espírito, né? Que não produz ciência. No máximo, produz um bate-papo com o nosso amigo quando a gente vai desabafar. E é subjetivo, né? Então, é quando o sujeito ele organiza suas experiências próprias ou ouvidas. Por exemplo, eu posso dizer assim... Vou preparar um chimarrão, preparar um mate, já que eu estou tomando aqui, e eu percebo que eu deixo a água ferver, né? E aí eu vou fazer o meu mate, percebo que a erva ficou queimada, amarga, e percebo que
quando levanta as bolhas de água no fundo da chaleira e começa a fazer um chiado, é que a água está no ponto. Então eu organizo isso de um ponto de vista subjetivo, que não é ciência, não é, por exemplo, água a 100 graus Celsius ferve, não é essa tese científica, mas com base na minha experiência e com base no meu raciocínio ali, eu consigo estipular um perfil ali para a água boa para tomar chimarrão. Ou seja, eu estou organizando as minhas experiências pessoais. Então esse é o conhecimento do senso comum, bastante importante. Diga-se de passagem, a gente nunca nega o senso comum. No máximo a gente qualifica o senso comum. Por isso é importante a leitura do livrinho do Rubem Alves, chamado Filosofia da Ciência, né? Onde nos 2 primeiros capítulos ele discute essa relação. Inclusive é a partir dali que eu elaborei um pouco desses slides, né? Então, é um conhecimento que não é crítico, não é um problema propriamente de pesquisa, como vocês vão ter que fazer. É apenas uma organização da subjetividade, assistemático, não provém de um método. Depois a gente vai discutir sobre o que é método, não provém de um método, e não desemboca numa teoria, como, por exemplo, toda água a 100 graus Celsius ferve. Ela apenas é uma forma de como eu, indivíduo, organizo o mundo ao meu redor. Então, isso é senso comum, muito importante para a gente, inclusive, não ser atropelado na faixa de pedestres. O segundo tipo de conhecimento, que eu chamei aqui de conhecimento filosófico, que a gente poderia muito bem substituir o tema ali, conhecimento em ciências humanas, que é a nossa questão, né? A nossa questão. Então, ele possui aqui pelo menos 5 características. A primeira característica é de um conhecimento de uma ciência, das ciências humanas e da filosofia, é o seguinte: não há soluções para um grande número de questões, mas habilita o ser humano a ver melhor o sentido da vida concreta. Então, já fica um alerta, né, na hora da gente construir o nosso projeto, é que a gente não pode querer resolver os problemas do mundo, né? Resolver os problemas do mundo com isso. A gente tem que achar um problema concreto, que eu fique identificado, que tenha mais ou menos relevância acadêmica, e eu vou nele. Então não adianta eu querer, por exemplo, solucionar o problema das crianças autistas do mundo. Mas talvez eu possa pesquisar métodos de ensino para crianças autistas em uma escola de Videira, por exemplo, né? Eu não vou solucionar os problemas do mundo, mas vou dar sentido ao ensino e aprendizagem de um autista, por exemplo, né? Segundo, B, né? O objeto da filosofia são realidades mediadas que ultrapassam o limite da experimentação. Então, quando a gente vai falar de ciências humanas, a experimentação, o empirismo é importante, mas ele talvez seja o começo e não o fim de toda a ciência que a gente vai fazer. Então, eu tenho que problematizar, eu tenho que levantar dúvidas, levantar questões e propor respostas. Então, eu não posso ficar na simples observação e louco do fato, né? Eu tenho que procurar compreender, já passando para o item C, né? Procurar compreender a realidade em seu contexto mais universal. Então vamos a partir do mesmo exemplo das crianças autistas. Eu posso pensar assim, levantar uma hipótese. Por que o número de autistas no século XXI tem aumentado? É uma questão muito ampla. Mas eu posso delimitar por que o número de crianças autistas aumentou na região do contestado. Então eu vou tentar entender qual que é esse contexto e quais são as causas. Compreender essas causas, né? E aí, qual que é o instrumento? A pura razão humana. Então eu tenho que questionar esses problemas, né? Questionar esses problemas com a razão. Eu não vou questionar com um conhecimento teológico, por exemplo. Foi Deus que quis que tivesse autistas na região do contestado.
Isso não é uma forma de eu chegar nesse problema, né? Não é uma forma de eu chegar nesse problema. Muito importante, ponto E, é um contínuo questionar a si mesmo e a sociedade e não é algo acabado. Então, primeiro de tudo, quando eu faço ciências humanas, quando eu tenho uma perspectiva filosófica da minha pesquisa, eu não vou confiar naquilo que eu estou profundamente naquilo que eu acho agora, né? Eu acho que, e também eu vou questionar a forma como a sociedade está organizada para resolver aquele problema. Quando eu falo sociedade, aqui a gente pode pensar assim um sistema de ensino, a gente pode pensar como uma escola está organizada para resolver um certo problema, como um professor ou um grupo de professores se organiza para resolver um tipo de problema. Então eu tenho que fazer aquilo que Descartes, né, num livrinho chamado Discurso do Método, depois eu vou falar sobre eles, só é conhecimento verdadeiro aquele que passa pelo funil da dúvida, ou seja, eu tenho que questionar. Então, aqui está o título Conhecimento Científico, mas talvez seja a forma de conhecimento em ciências humanas que a gente mais vai usar. Conhecimento teológico, muito rapidamente, né? Então, apoia-se em doutrinas sagradas, é infalível, um ato de fé. Aquilo que nós chamamos de dogmas, né? Acho que a gente tem um colega que é formado em ciência da religião, teologia, ou mais de um, talvez, não sei. Mas a questão é a seguinte: em dogma a gente acredita, a gente não coloca em dúvida, a gente acredita no dogma, né? Dei o exemplo de um anteriormente, então é uma questão de fé e não de ciência ou de ciência empírica ou de objeto de questionamento. A gente tem uma adesão de fé a um dogma, né? E a gente acredita que aquilo é infalível, né? A gente acredita que ele é infalível. Então, e por isso se opera com a ideia de mistério, aquilo que nem a nossa vã filosofia toma conta e nem aquilo que os nossos aparelhos cognitivos dá conta, né? Então, busca compreender mediante reflexão científica ou filosófica e aceita explicações de alguém, né, depositando uma atitude de fé diante de um conhecimento revelado. Um exemplo muito claro: Moisés subiu ao Monte Sinai e trouxe de lá os 10 mandamentos e aquele povo que o acompanhava não ficou questionando, mas como que pegou fogo na sarça, né? Como que ela pegou fogo, como que era Deus? Não, eles aderiram aquelas proposições como um ato de fé. E acreditaram no testemunho de Moisés, né? Por isso que Moisés ele foi uma autoridade. Só um adendo aqui. Muito da ciência se vale do argumento de autoridade também. Quando a gente cita autores no nosso texto, de uma forma ou de outra, a gente está se valendo de um argumento de autoridade. Por exemplo, citar os escolanovistas em um projeto de pesquisa é muito interessante, né? Citar Paulo Freire é muito interessante, citar Vygotsky, citar Piaget, são as grandes autoridades aqui, para dizer algumas, né? Que dão legitimação ao nosso texto. Então, por isso que ciência tem muito de crença também, né? Uma crença verdadeira justificada, né? É uma crença verdadeira justificada. Então, o conhecimento teológico ele também está presente na forma como produzimos nossos argumentos, nossos textos, né? Então, se vocês virem, por exemplo, apresentar um projeto de pesquisa e dizer assim, tirei de dentro da minha cabeça, a referência é lá minha mente. Não vai passar. Você tem que se valer de autoridades, se valer de autores, né? Se valer da autoridade de autores. Então, tudo isso para dizer que a ciência, ela também é um tipo de crença, só que é uma crença verdadeira, justificada. Estou me referindo ao Rubem Alves novamente. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, o que diferencia um agricultor de um
engenheiro agrônomo, dado que nós temos aí agricultores e temos agronomia no nosso campus. O momento de semeadura, me parece que os dois sabem, né? É a época da colheita, parece que os dois sabem. Necessidade do uso de adubo, me parece, novamente, que o agrônomo sabe um pouco mais, o agricultor também pode saber o suficiente. A época da chuva, em tempos de crise ambiental, nem talvez o agrônomo, com os seus conhecimentos de previsão do tempo, como chama meteorologia, que é uma ciência, inclusive, se vocês forem estudar meteorologia nos tempos atuais, é uma grande ciência para o mercado de trabalho. Todo mundo quer prever o que vai acontecer do ponto de vista climático. Então, talvez o engenheiro agrônomo, que tem cadeiras de meteorologia na sua formação, possa prever, não a época da chuva, mas prever com alguma precisão os índices de chuva para daqui 15 dias, por exemplo. Então, vamos lá, vamos continuar com o nosso exemplo. O agricultor, então, ele tem o conhecimento, estou repetindo muitas coisas aqui, que ele aprendeu provavelmente de gerações anteriores. E aqui só para a gente fazer uma reflexão, né? A gente ouve aí os noticiários das rádios locais que falam dos filhos de agricultor. Ou é agricultor ou não é, né? Não é um cara com 20 anos, filho de agricultor, ou é agricultor ou não é. Então ele está seguindo aquele conhecimento herdado de geração em geração, portanto baseado no empirismo, ou não é. Já o agrônomo, né, ele vai ser treinado, vai ser apropriado de métodos, vai ser construir conhecimento racional, vai ter condições de fazer previsões, de fazer descrição de fenômenos. Então, ele vai sempre explicar o porquê e como os fenômenos ocorrem. A gente pode perguntar assim, qual o conhecimento superior? Existe uma hierarquia entre os tipos de conhecimento? Se a gente for ler Paulo Freire com seriedade, se a gente for ler Rubem Alves, trovão, tomara que não acabe a luz. Se a gente for ler Rubem Alves com seriedade, a gente vai concluir que não existe hierarquia na forma de construção do conhecimento. Vamos adiante, antes que a energia elétrica acabe. Por fim, a gente chegou, então, àquilo que a gente conhece por conhecimento científico. Então, para ser científico, o conhecimento deve ganhar uma ordem proposta pelo cientista, deve fazer sentido, deve passar por testes, ou seja, responder a critérios denominados metodológicos. E ali vem uma conceituação do que é ciência, né? Um conhecimento sistematizado, derivado da observação, estudo e experimentação levados a fim de determinar a natureza, o princípio do que se está estudando. Então, toda ciência ela deve explicar fenômenos, descrever os fenômenos e prever esses fenômenos no futuro. Isso mais relacionado... meu cachorro tem medo de trovão, tá aqui o coitadinho. Aliás, ele se chama Francis Bacon, porque ele é um empirista nato. Tudo ele quer fazer é experimentação, né? Francis Bacon, deixa eu ver se eu tenho aqui, o livrinho aqui do Francis Bacon, que dá nome ao meu cachorro. Um dos grandes empiristas, né, dessa ideia de experimentação, ou seja, só é ciência aquilo que passa pelos órgãos dos sentidos, e isso tem muito a ver com ciências da natureza, não tanto com ciências humanas. É óbvio que nós não podemos negar a experimentação, mas quem acredita e precisa necessariamente da experimentação são os cientistas da natureza. Então é o laboratório de física, o laboratório de química, é o laboratório de microbiologia, etc. Então, isso é muito importante, né, para a ciência da natureza. Mas toda ciência, seja ela exata da natureza ou humanas, como é o nosso caso, precisa explicar fenômenos, descrever esses fenômenos e minimamente prever esses fenômenos num futuro próximo. Então,
Características. Ele é objetivo. Em ciências humanas há possibilidade para a subjetividade, sim. Mas ela sempre envolve uma descrição da realidade, como eu já disse antes. É um conhecimento tipo racional, porque se vale da razão, não da sensação, das impressões. Contudo, sempre baseado no argumento de autoridade também, dado que eu preciso citar autores que são melhor experimentados naquele problema, e porque constrói sistema de ideias organizadas racionalmente, ou seja, ideias que precisam explicar, prever fenômeno no futuro. Sempre é um conhecimento geral. Vamos pegar um exemplo aqui das ciências da natureza. A água, toda a água a 100 graus Celsius, mais ou menos, mais ou menos a 100 graus Celsius ferve, né? Então, eu posso dizer assim, ora, fui preparar o meu mate e percebi que a água chegou a 100 graus Celsius e ferveu, portanto não é uma água boa. Tem um dado. Como uma paçoca de pinhão e ela me deixa o estômago pesado e eu resolvo fazer um chá de boldo, por exemplo. E coloco o boldo em ebulição e percebo que a água ferve a 100 graus Celsius. Aí aqui na região de Videira, né, enfim, estou caminhando para ser vegetariano, mas já participei de muitas carneações de porco, né, para a gente tirar pelo de porco. A gente precisa de água fervendo. E eu percebo que aquela água fervendo, ela ferve a 100 graus Celsius. E aí eu faço um salto epistemológico e digo, toda água mais ou menos a 100 graus Celsius ferve. Ou seja, estabeleci um conhecimento geral. É um conhecimento falível, né? Infalível é o conhecimento do dogma, da religião. Em ciência sempre é falível, sempre a gente tem que deixar o espaço para aquilo que a gente propõe ser negado ou ser falseado. Em ciência não existe certeza. Em ciência existe conhecimento provisório, que tem que deixar espaço para ser falseado, ser negado, enfim, isso é epistemologia, né? Epistemologia. E tem que ser verificável, ou seja, a gente tem que demonstrar. Então, não basta eu dizer e as pessoas fazerem uma adesão de fé à minha ciência. Eu tenho que mostrar que é verificável, né? Relação entre pesquisa aplicada e pesquisa básica. Bacon, tu vai derrubar aqui o negócio. Vamos lá, tá com medo dos trovões. Então, precisa encontrar soluções para problemas de ordem prática da vida diária, do senso comum. O conhecimento da pesquisa básica precisa fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas e de discussão. Então, provavelmente, todas as nossas pesquisas estarão no ramo da pesquisa básica. Então, ela tem que fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas e da discussão. Prova empírica pode ser uma referência bibliográfica, por exemplo. A minha pesquisa não precisa ir a campo. Eu posso fazer uma análise do como se chama aquele método, estado da arte, método de estado da arte, que é uma sugestão para você. Estado da arte vamos pegar aqui um problema que é um problema meu, né? A governamentalidade da infância por meio de dispositivos eletrônicos. Eu não preciso fazer um estudo de caso, mas eu pego o estado da arte de como está a governamentalidade das crianças por meio de dispositivos eletrônicos. Por que elas chegam fazendo touch na tela, por exemplo, sem ter tela, ou nas coisas? Por que elas imitam lá na educação infantil, lá, ou no berçário, estão imitando sons dos aparelhos eletrônicos e não a linguagem humana? Então, eu posso
ver quem está pesquisando sobre isso, fazer um estado da arte, eu não preciso ir empírico. Então isso é pesquisa básica. Estou só testando ali, vendo como está a questão. Aqui vem um resumo. Não vou entrar nele porque é demais, já tem muito tempo esse vídeo. Vou saltar diretamente lá naquilo que me interessa, que é o método científico. Trajetória. Aqui, método científico para terminar este momento, né? O método científico é um conjunto objetivo de regras para coletar, avaliar, relatar informações, hipóteses refutadas ou replicadas. Novamente, todo método precisa descrever as relações entre certos fatores variáveis. Todo método precisa predizer os acontecimentos em circunstâncias semelhantes, determinar as causas, compreender ou explicar o comportamento. Professor, o que é método? Método é uma palavra grega que significa literalmente o caminho. Então, caminho para onde, professor? Caminho para a construção do conhecimento, meu querido aluno. Então, vamos pensar assim. Supomos que eu goste de tomar café expresso no Shopping Videira. Estou aqui no alto do quartel e eu tenho que encontrar o melhor caminho para chegar até o Shopping Videira e tomar café solúvel, tomar café expresso. Eu tenho aqui várias hipóteses. Eu posso ir pelo contorno sul, eu posso ir pelo IFE e descer reto, eu posso ir pela Videplast, enfim, existem milhões ou muitas possibilidades de caminho para eu chegar até o shopping e tomar meu café. Na construção do conhecimento, como chegar até o shopping, eu tenho que encontrar aquele caminho que é o mais simples e que permite eu atingir aquele objetivo. Portanto, discutir sobre método é discutir sobre qual é o melhor caminho que permite eu construir o meu objeto de conhecimento. Essa discussão de método, ela foi colocada sobretudo por Descartes, num livrinho chamado Discurso do Método, quando Descartes, que estudava com os jesuítas, estudava física aristotélica e aprendia errado. Ele aprendia, por exemplo, que a Terra era plana, ele aprendia que a queda dos corpos se determinava em função da sua massa, ele aprendia que a Terra estava parada e organizava os demais corpos celestes. Ele diz, esse método está me emburrecendo, eu estou não estão levando em conta Galileu, estão levando em conta Galileu, velho Galileu, não estão levando em conta Galileu, que diz que a Terra não está parada e que é o Sol que organiza o movimento dos corpos celestes, e estão me ensinando errado. Tudo isso ele descreve no primeiro capítulo. E ele vai criar um método para ele próprio construir conhecimento, que tem 4 passos. O primeiro método de Descartes é aquilo que nós temos que exercitar sempre. Só aceitar como verdadeiro aquilo que pode ser colocado em dúvida. É o velho funil da dúvida que eu falei antes. Segundo, ao eu encontrar um problema, ou seja, colocar uma questão em dúvida, eu tenho que dividir este meu problema em tantas partes forem possíveis. Delimitação do tema, gente, muito importante. Isso é Descartes, delimitação. Vou dividir em partes. Segundo passo do método. Quando eu tenho problema, tenho que dividir o meu problema, eu vou aplicar a terceira regra do método de Descartes. Eu vou solucionar questões mais simples e deixando as mais difíceis por último. Então, do simples, do mais simples ao mais difícil. E por último, depois de ter colocado em dúvida, depois de ter dividido meu problema, depois de ter resolvido as questões do mais simples ao mais difícil, eu vou fazer uma repetição, eu vou fazer uma recapitulação de tudo que está acontecendo. Feito isso, aplicado as 4 regras, ter replicado com uma recapitulação, passou pelo funil da dúvida, perfeito, tenho conhecimento científico. Isso é Descartes. Para falar de um cara que fala sobre método. Então, concluindo aqui,
concluindo aqui. Falar de método científico significa escolher qual o caminho que melhor me leva à construção do meu objeto de conhecimento. Feito isso, meus queridos, ponto final, podemos ir para a banca de conclusão do curso de pós-graduação em Educação do Instituto Federal Catarinense. Ponto final nessa aula. Então, recapitulando o que a gente viu. Formas de conhecimento do senso comum, conhecimento teológico, qualquer outro conhecimento de ciências humanas ou filosóficas, conhecimento científico e, por último, aqui a grande questão do método, né? Termino aqui e falo para vocês, venham para a reunião do Meet, para a gente ter o atendimento individual, ali a gente vai trocando ideia, conversando, acho que as outras pessoas podem acompanhar, não sei, aí a gente encontra ali uma metodologia. Podemos fazer uma discussão lá sobre o que a gente quer pesquisar, como pesquisar, e vou dar algumas orientações e construir conhecimento com vocês. Aguardo vocês no Meet em seguida para os alunos. Quem for ver esse vídeo depois, dado que ele é uma aula pública, patrocinado com dinheiro público, dado que eu sou um servidor público, estou em home office, todas as pessoas que tiverem curiosidade poderão ver esse vídeo sim. Abraço para vocês, até depois.